Futebol é um esporte maravilhoso, não é mesmo? Movimenta bilhões e bilhões de torcedores ao redor do mundo. A final da Copa do Mundo de futebol é o evento mais visto da humanidade. Agora, que tal aprender todo o vocabulário possível para saber tudo que se falar em inglês sobre o nosso esporte futebol? Bom, provavelmente você já deve saber que futebol para os Estados Unidos, para os americanos, é soccer, mas para a Europa, para a Inglaterra, que é o berço do futebol, a gente vai dizer futebol. Isso aí é um beabá, o básico. Agora vamos dar uma aprofundada legal no nosso esporte tão incrível. Começando aí pelos aspectos mais importantes do jogo, afinal, se você não chutar, você não está jogando futebol. E o chute em futebol é kick. Kick é o verbo realmente chutar. Você usa chute para tudo, não só para futebol, kick. Quando você for passar a bola, pass. Não seja fominha. E dribble, então a palavra drible vem de dribble, exatamente. Agora vamos lá, vamos avançar, vamos pensar no jogador que é muito violento, ele dá um carrinho. E esse carrinho seria o que? Little car? Não, a gente está falando aqui de slide tackle. Slide tackle é a palavra que vai definir que você deu ou levou um carrinho de alguém. E esse carrinho vai desencadear, se o juiz for correto, uma falta. E falta não vai ser fault. Aqui a gente vai chamar de foul. E essa foul, ela pode desencadear algo com um jogador caindo naturalmente ou aquele jogador exagerado que vai dar uma mergulhada, vai se jogar, dar cambalhota, e a gente chama de dive, que é aquele jogador que cai. Aqui no Brasil a gente tem muito. Dessa falta pode redundar um lance de falta, que aí é um free kick. Então free kick é o lance da falta em si. E o ato de cometer uma falta, uma agressão física, isso é o foul. Agora, se for dentro da área, a gente já conhece, é o penalty kick. Tranquilo? E agora os profissionais que compõem o jogo de futebol, começando pelo juiz. Só que esse juiz não é o juiz de direito, que seria judge, e sim o árbitro. Então o árbitro de futebol em inglês, referee. E o referee, ele carrega um apito para apitar o jogo. Apito, whistle. Fora o árbitro, a gente tem a figura do bandeirinha. O bandeirinha, ele é o linesman. E ele vai ser o responsável por dizer se você está ou não em impedimento, offside. Offside, fora de jogo, fora de posição. Ok. E o placar do jogo? O placar do jogo, que é importante, que você quando ia para o estádio conferia quanto estava. Hoje em dia, tão bonito, né? Ele é o scoreboard, o placar do jogo. Mas nada disso seria possível, nada disso tornaria o futebol esse espetáculo bonito que é, sem a presença da torcida. E essa torcida a gente chama de crowd, mas cuidado aqui, porque crowd é como a gente se refere ao público em si. Olha, a torcida estava bonita me apoiando hoje, the crowd was beautiful. Agora, quando a gente for se referir à torcida do nosso time, por exemplo, pega o Liverpool. Os fãs do Liverpool são Liverpool fans ou Liverpool supporters. Fans ou supporters, porque eles são aqueles torcedores que apoiam o Liverpool, o Manchester United, os times do Brasil, em qualquer lugar do mundo. E crowd a gente vai usar para torcida em geral. Ah, a torcida estava bonita, não veio muita gente. Então, dessa forma que a gente fala com o torcedor. E agora vamos lá para os protagonistas do evento, afinal de contas, sem os jogadores não tem espetáculo, não é? Então vamos lá para os soccer ou football players. Começando pelo goleiro, que em inglês é goalkeeper. Ele está ali mantendo o gol fechado ou aberto se ele for um frangueiro. Chegou no zagueiro, defensor, a gente tem o defender. Avançando para as laterais, a gente tem o right back, para lateral direito, e left back, para lateral esquerdo. No meio campo, a gente tem agora o midfielder, que é o meio campista. Não vai dizer que é steering wheel, é volante, é steering wheel. Que aí você está dizendo literalmente que o seu meio campista é um volante de carro jogado no chão. Chegou lá na frente, você tem aquela figura central que está ali para fazer o gol, o centroavante ou atacante, que é o center forward. Agora, se esse atacante centroavante for o artilheiro da competição, a gente dá, normalmente, existe um ou outro nome de top scorer, porque ele foi o jogador que mais vezes marcou gol na competição. E o técnico desse time será o
Coach, que é uma palavra tranquila pra gente, uma palavra fácil, de fácil memorização. Porém, nem só de jogadores bons e eficientes se faz um time de futebol. Muitas vezes você é apenas um reserva, né? Você é um dos substitutes, um dos suplentes, aquela pessoa que joga em alguns minutos ou nem isso. E se esse jogo de futebol, em torneios de mata-mata, como Copa do Mundo, por exemplo, vão para a prorrogação, você saberia como dizer prorrogação? É tranquilo, extra time, porque se acrescenta um tempo extra para você jogar e tentar fazer um gol ou não, senão você vai para a disputa de pênaltis. E essa disputa de pênaltis não vai ser um penalty kick normal, seria um penalty shootout, porque nesse tipo de formato ganha aquele que converter mais pênaltis. Faltou ainda dizer que throwing é o arremesso lateral, que corner kick é a batida de escanteio e que aquele pessoal que antigamente ia, ficava em pé ali em volta do estádio, menos confortável, mas mais apaixonado, mais próximo do campo, ia para a arquibancada, que em inglês é stand. Hoje em dia está mais caro, mais inacessível para um jogo de futebol acompanhar, mas ficou mais confortável. Ufa! Depois desse vocabulário todo, eu já estou pronto, gabaritei a prova de vocabulário de futebol e vou ali jogar uma soccer match com meus amigos.